Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aí de terça-feira, né? Eu costumo chamar de live de terça, não por ser uma live de terça categoria, mas porque acontece sempre nas terças. Só que dessa vez, acredito que vocês já devem estar percebendo, mas a gente tem algumas novidades aí, né? A primeira novidade é que a live não é live. Ela não está sendo ao vivo. Isso aqui que você está assistindo é uma gravação. Dá para perceber aqui pelas coisas que estão aparecendo no vídeo, né? No ao vivo tem um comentáriozinho aqui do lado e tudo mais. Isso tem um motivo importante e vai ser uma das coisas que eu vou explicar para vocês aqui no começo da aula. Hoje a aula está muito interessante, ela tem umas novidades aí na maneira de a gente interagir, inclusive alguns questionamentos que vocês me enviaram, as perguntas aqui de aluno eu vou responder, tá bom? Vou dar todo um feedback para vocês em relação a perguntas que me fizeram aí durante a semana, principalmente uma pergunta que eu selecionei de uma aluna especificamente aqui. Tá? Então vamos para as novidades, bem importante, mesmo que você vá assistir essa aula depois, a parte de conteúdo, mas preste atenção nas novidades porque isso vai influenciar em quão você consegue, o tanto que você consegue tirar proveito desse material que eu estou colocando aqui para vocês disponível, né? E vai ter mais material, material diferente. A gente iniciou fazendo essas lives e o motivo de ser live justamente era para ter uma comunicação. E essa comunicação vem acontecendo e a partir dessa comunicação eu estou ajustando algumas coisas, tá? Então, primeiro motivo, eu fiz inicialmente essas aulas como live, que eu poderia gravar e colocar, por essa questão da comunicação. Só que pesando os benefícios, as vantagens e as desvantagens, eu percebi que as minhas aulas gravadas elas ficam muito melhor. Primeiro, pela questão do horário, tá? E muito melhor quando eu falo com o objetivo dela. Qual que é o objetivo da live? É ter a maior comunicação possível? Não, isso é só um efeito colateral que é desejável, né, para poder as coisas acontecerem naturalmente. Mas o principal objetivo da live é que vocês saiam da aula sabendo fazer aquele item da obra, que é o que eu sempre comento com vocês nos vídeos, nas chamadas, nos meus anúncios e na própria aula aqui, que o objetivo é esse. O objetivo não é qualquer outro. É que você saia desse tema, independente do que você vai fazer, sobre aquele tema que a gente discutiu na live. Você chegar na obra no outro dia, você consegue falar com propriedade, discutir com os outros profissionais, ver os erros, saber para onde vai aquilo lá, não ficar um perdidão na obra. É essa a ideia, tá? Central, para no final, quando você tiver conhecimento de vários temas, você conseguir ser um responsável por uma obra, ou executar bem uma obra, ou ser um engenheiro encarregado de uma obra, coisas do tipo que você precisa entender os processos ali da obra, como acontece, as coisas que acontecem na prática, as coisas são mais teoria. Então, esse é o objetivo, e eu estou explicando o objetivo de novo, por quê? Porque isso foi o que norteou para a gente mudar de aulas ao vivo para aula que vai ser gravada, tá? Porque a questão do horário, eu estava comentando, a questão do horário eu tenho normalmente eu tenho que colocar no horário mais tarde, porque a maioria das pessoas trabalham, estudam durante o dia. Então, se eu fizer uma live 3 horas da tarde, não vai ter ninguém, então não faz sentido ter live. Vai ter poucas pessoas, né? Mas nem todo mundo vai conseguir tirar proveito. Então, ela precisa ser à noite, onde a maioria já saiu do trabalho ou estuda, né? Tirando aquelas pessoas que eles trabalham, que estudam à noite, mas em termos percentual, realmente o melhor horário para live, para comparecimento de pessoas é à noite mesmo, tá? Então, esse era um dos problemas, porque no final do dia a gente já está sem energia, né? Então, uma aula que o pessoal já acha legal poderia ser 3 vezes mais bacana por uma questão ali de energia que você tem no final do dia, que não é a mesma, tá? Eu sou um cara que eu acordo cedo, então eu gosto de acordar cedo, eu tenho mais energia na parte do dia, eu não sou aqueles caras que têm super energia noturna, conseguem virar à noite estudando, fazendo coisas super rende à noite, não é o meu caso. Então, só isso já vai ser um benefício muito grande, vai ter uma energia muito maior e capacidade de passar o que eu estou pensando aqui para vocês de maneira organizada, né? E segundo lugar é porque também a própria organização da aula, porque às vezes eu posso dar uma pausa aqui para procurar uma imagem que mostra mais o que eu quero falar e que ao vivo não é legal porque eu tenho que tomar o tempo de vocês ao vivo procurando essa imagem ou esse material ou abrindo um projeto
que eu não tenha preparado antes, porque as coisas na aula vão surgindo. Eu não tenho nenhum script de aula, então elas vão surgindo. E às vezes surge alguma coisa que eu gostaria de ter um projeto meu, por exemplo, para mostrar, exemplificar. E às vezes isso daí durante a aula, durante uma live, não é muito interessante de abrir, porque vai tomar um bom tempo de vocês procurando o arquivo. Às vezes está em outro computador, acontece várias coisas. Então, o motivo de ser agora gravada é a questão da qualidade do conteúdo, tá? Mas a gente vai ter umas maneiras de interação, e aí isso é um pouco de novidade aí para vocês que eu vou explicar. Vai ter umas maneiras de interação para a gente tirar esse benefício também. Além disso, a gente vai ter mais do que uma aula por semana. Eu preciso avisar que, apesar de ela não ser ao vivo, ela vai ter um dia certo para entrar. Não vai ser um vídeo, vou entrar no canal lá ver se tem aula nova. Não. Sempre ela vai sair na terça-feira às 19 horas. Vai ser a hora que o vídeo vai ficar disponível para o público, tá? Então, toda terça-feira você vai lá e vai ter a aula. Você pode assistir depois, mas ela vai ser gravada, mas não vai ser aquela coisa eu coloco quando eu gravo. Não, eu vou gravar do mesmo jeito na terça-feira, só vou gravar de dia, não vai ser ao vivo, e vou deixar disponível lá no canal, tá? Então, deixa eu marcar aqui. Então, novidades. Aula gravada. Continua toda terça. Tá? Continua toda terça-feira, isso é importante. E agora uma questão aí, uma novidade é que eu já não é uma novidade, né? Era algo que eu já tinha falado, mas que agora eu vou colocar mesmo em prática. É que aulas saem uma novidade, que é uma notícia que aparentemente parece ser uma notícia ruim, mas é uma notícia boa, eu já vou explicar por quê. As aulas, elas vão sair do ar. Por enquanto, vocês podem ver aí que tem 4 ou 5 aulas minhas, que são as aulas que eu fiz durante as últimas 4 ou 5 semanas. Elas estão lá para você assistir quando você quiser, mas elas vão começar a sair do ar. E toda aula que surgir, por exemplo, essa aula de terça-feira, na próxima terça já não vai estar disponível, ela vai ser substituída. Ah, por que isso? Mas por que tu não deixa permanentemente? Pensa nos alunos. Não, eu estou pensando justamente nos alunos. Sabe por quê? Porque vocês são uma coisa aqui, todo aluno é. Quase todo aluno é, e eu sou também. Nós somos humanos e nós somos o quê? Procrastinador. Eu sei que é difícil de admitir, mas sim, você é um procrastinador, porque isso é uma coisa que vem da nossa evolução como ser humano, né? É uma das maneiras do nosso cérebro economizar a energia do nosso corpo, é por isso que a gente conseguiu evoluir tanto, porque a gente tem uma qualidade, procrastinar é uma qualidade, basta você saber usar bem. A gente tem uma qualidade de só usar a energia necessária no momento necessário. Então, a gente deixa as coisas para a última hora mesmo, não é coisa de brasileiro, isso aí é coisa do ser humano. Tem gente que acaba com a educação lá, consegue ser um pouco menos procrastinador, mas em geral a gente é procrastinador, tá? Tem exceções aí, pessoas que são super caxias, né? Que gostam de fazer a coisa no primeiro dia lá, mas aí tá entrando até outros mecanismos ali atuando também, que tem gente que tem medo de perder dados, essas coisas, então quer se ver livre, esse tipo de coisa, mas sempre é o nosso cérebro tentando fazer a gente mais adaptado possível. E ser procrastinador, em geral, é uma coisa que traz benefício, porque só faz a coisa quando realmente precisa, né? Isso é polêmico, mas a maioria das pessoas são procrastinadoras. Então, se eu deixar essas aulas disponíveis durante meses, acumulando como se fosse um curso lá em videoaula, você não vai assistir todas as aulas. Eu posso te garantir isso. Você não vai assistir as aulas, não vai acompanhar o desenvolvimento do negócio. Porque eu não faria isso e a maioria das pessoas não faria isso. Porque você sabe que está lá. O seu cérebro só vai gastar energia quando ele sabe mesmo que ele precisa usar aquilo lá, se ele tem interesse. Então, a gente vai tirar do ar por uma questão do benefício do aluno. Porque
devido àquele objetivo final que eu falei. Não adianta nada eu fazer uma aula top, colocar as coisas melhores que tem ali naquela aula e no final deixar lá e as pessoas tipo que querem assistir, né? As pessoas que não querem assistir, beleza, show de bola, não vai assistir mesmo, bacana. Dificilmente é o caso de vocês, que vocês inscreveram numa lista tal para acompanhar as aulas, receber os e-mails de aviso, se inscreveram no canal, a maioria. Então, mas mesmo assim, mesmo fazendo tudo isso, você tem vontade de assistir, mas é normal você passar outras coisas na frente que você precisa fazer durante aquela semana e não assistir. E quando você vir, vai ter tipo 3, 4 aulas. E no final a gente não vai obter o objetivo final, que é ter todo mundo acompanha lá o conteúdo que a gente passa e consegue aplicar nos outros dias, vai entendendo um pouquinho mais de obra. Vai acumular tanto que depois você vai querer assistir tipo, em maratona, rápido, não vai ser bacana. É interessante você ir progredindo. Então, a gente vai tirar sim por uma questão de benefício. Eu acompanho algumas pessoas aí na internet e eu percebi que quando acontece isso de eu não poder acessar o conteúdo daquela pessoa quando eu quiser, eu acabo tirando muito mais proveito, porque eu me organizo para durante a semana tirar 40 minutos lá para ter uma coisa que é um benefício para mim grande, né? Eu só vou acompanhar uma coisa que eu acho que tem algum benefício para mim. Tá bom? Então, como eu só estou gravando aula realmente para quem está interessado, quem não está interessado só está fuçando ali no YouTube, beleza, eu não quero que meu vídeo fique aparecendo lá para o cara que caia de paraquedas, eu quero que as pessoas que estão acompanhando tenham um incentivo para assistir. Então, vai sair do ar. Então, aulas saem do ar. A partir dessa semana que vai entrar aí, vai começar a ir saindo umas. Então, se você não assistiu algumas aí, provavelmente você está assistindo essa e já assistiu todas, beleza. Então, você continua nessa pegada. Porque vai começar a sair essa, eu não sei se já na próxima semana já vai sair, mas eu vou começar tirando a partir da última que eu coloquei, para dar tempo do pessoal se organizar, porque eu vou mandar esse recadinho também lá para todo mundo. Para dar tempo do pessoal se organizar, eu vou tirando da primeira que eu coloquei e tirando, e depois vai desaparecer todas e no canal só vai ter a última aula sempre. Então você tem uma semana para assistir essa aula aqui quantas vezes você quiser, tá bom? Beleza, novidades aí que a gente tem além disso. A gente, além da aula de terça, a gente vai ter aula de quinta. Também não é uma aula de quinta categoria, é uma aula que vai acontecer na quinta-feira, tá bom? E essa aula aqui, ela é bem interessante, porque nessa aula eu vou pegar dúvidas de umas 2 ou 3 dúvidas de algumas pessoas e vou gravar uma aula mais rápida, né? Uma aula, sei lá, de meia hora, 40 minutos, tirando algumas dúvidas que eu acho interessante, tá? Por que que me surgiu essa ideia? Porque eu recebi uma dúvida hoje que eu achei muito interessante, que a gente vai abordar na aula, que é inclusive uma dúvida aqui em relação a questão de responsabilidade técnica na obra, né? Acompanhamento, diferença de responsabilidade técnica, se eu posso ser responsável técnico por uma obra que não tem projeto estrutural, se eu faço só o projeto arquitetônico. Eu vou responder essa dúvida aqui nessa própria aula que a gente está gravando, e na quinta-feira eu vou responder mais umas 2 ou 3 dúvidas do pessoal que mandou, tá? Então não vai ser tema, eu vou tentar responder rápido, vou deixar gravado para todo mundo tirar o benefício disso e eu vou selecionar dúvidas que eu achei interessante. Como que você manda as dúvidas? Como que você manda as dúvidas? Primeira opção, a melhor opção. Vou digitar aqui. Primeira opção, Instagram. Nossa, mas por que que Instagram é a primeira opção para mandar se ninguém usa essa porcaria? É justamente porque não tem tanta gente, o Instagram não é tão lotado igual o Facebook, que tem milhões de coisas passando ali na tua frente. Então, se você me segue lá no Instagram, é fácil de você me achar, me mandar uma dúvida, e é fácil de eu visualizar também do que eu visualizar tudo que eu recebo pelo Facebook, tá? Então, você pode mandar um direct lá, que até há pouco tempo eu nem sabia como isso aí funcionava, né? Então você também pode dar uma pesquisada. É a primeira opção e a opção melhor. Mandar um direct lá no Instagram, que nada mais é do que uma mensagem. Por que eu quero que seja no Instagram a primeira opção e que a maioria das pessoas que podem usar isso, tem gente que não tem, beleza, vai ter outras opções.
porque além da questão que não é tão poluído igual o Facebook, que você recebe um monte de coisa lá e eu vou te responder e você não vai nem olhar, o Instagram é menos populoso, então vai acontecer uma interação mais fácil, né? Além disso, tem a questão também que dependendo da tua dúvida, eu não vou gravar na aula, eu vou te responder pessoalmente e no Instagram eu consigo responder por áudio ou um videozinho que eu gravo rapidamente aqui falando para você, explicando. Então, às vezes você faz uma dúvida que é simples, tá? Tipo, qual a vantagem melhor, colocar a viga baldrame dentro do bloco ou fora do bloco? Essa é uma pergunta simples, que talvez eu não queira gravar na minha aula Tira Dúvidas isso daí, porque eu acho que não vai beneficiar tantas pessoas. Então, ou eu vou pegar a tua dúvida e gravar na aula, ou eu vou te responder pessoalmente ali no Instagram. Por isso que essa é a melhor opção. Não tem Instagram, não quero, odeio Instagram. Segunda opção é você colocar nos comentários desse vídeo. Essa opção não é tão boa, com certeza eu vou olhar os comentários do vídeo, então tem o mesmo benefício do Instagram nessa parte, mas ela não é tão boa porque pode ser que eu não consiga te responder pessoalmente, porque tem coisas que em texto é difícil de fazer e nos comentários eu não consigo gravar um áudio e colocar ali para você, tá? O meu Instagram, esqueci de falar para vocês, já tem algumas pessoas que seguem, não tem material nenhum lá até agora, tá? Eu vou usar mais para responder essas dúvidas aí, depois eu vou postar alguns avisos de aula, esse tipo de coisa, tá? eng.ed.nascimento, tá? Esse é o Instagram aí, @eng.ed.nascimento. Então entra lá, já começa a seguir lá para você poder ser mais fácil você mandar o direct lá e eu já consigo olhar e já te respondo ou deixo a tua dúvida para a próxima aula. E a terceira opção, e-mail. Naquele mesmo e-mail que eu te mando os avisos lá de aula, você pode me responder lá e eu consigo te responder. De novo, é mais difícil de responder, porque responder em texto é super complicado. Eu gosto de responder em áudio porque é rápido e eu consigo responder mais pessoas, né? Mas pode ser que seja uma dúvida muito importante, então eu já vou mandar para a aula. Essa realmente é a melhor opção, beleza? Então vamos começar agora o conteúdo, esses avisos são importantes. Tinha até mais coisas que eu ia falar, mas eu acredito que de aviso já tá bom aí pra gente, tá bom? Então falei as principais coisas que vou tirar, tô vendo minha colinha aqui que eu escrevi no caderno, né? Tirar a aula do ar, que a aula não será mais ao vivo, que vai ter aula na quinta-feira também, aula de quinta. 3 dúvidas de alunos. Não vai ser duvidazinha simples, eu vou pegar umas dúvidas que eu acho que vai beneficiar, quase subtemas, né, para eu falar. Pode ser da aula ou não, da última aula não, qualquer tema, bom? Beleza, então vamos começar basicamente a aula, né? Esses foram os avisos. Então, a primeira coisa agora que a gente vai fazer em toda a aula, mesmo você não assistindo ao vivo, você vai mandar, se você a primeira vez que você está assistindo os meus materiais, as minhas aulas, se é a primeira vez, coloca aí nos comentários do vídeo, mesmo não sendo ao vivo, porque eu uso isso daí até para organizar meu material, para poder mandar uma melhor qualidade para vocês. Manda aí primeira vez. Se é a terceira aula que você assiste, manda uma terceira aula. E assim, acho que deu para entender, né? Coloca essa aula é qual que você está assistindo? É a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta? Porque eu faço uma estatística ali até para direcionar o meu conteúdo, para ver se eu comento coisas anteriores, tá bom? Então manda aí para mim nos comentários, até para eu ver a quantidade de pessoas que estão assistindo, tudo mais, porque isso tudo é para chegar naquele objetivo final que eu expliquei para vocês. Então tudo que eu faço é nesse sentido, nada é supérfluo, né? Nada é para questão de seguidor, esse tipo de coisa, porque até pouco tempo eu nem tinha essas coisas de Instagram, esse tipo de coisa. Isso aqui tem que ser só ferramentas para eu passar o conteúdo mais foda possível para vocês, tá? Então, o objetivo também de fazer essas aulas na terça essas aulas na terça gravada é para ser um conteúdo muito, muito foda. O que é um conteúdo muito foda?
que no outro dia você chega na obra e você fala, putz, se eu não tivesse assistido a aula de ontem, eu não ia saber isso aqui de execução de viga baldrame, não ia saber que isso aqui está errado. Isso é um conteúdo foda, um conteúdo que realmente faz diferença, não algo que você assiste ali e que não vai fazer tanta diferença para você. Beleza? Então manda aí para mim primeira, segunda, terceira vez. E segundo, manda nos comentários agora qual é o tema de uma próxima aula que você quer assistir. Tem vários temas. Laje treliçada, por exemplo, execução de contrapiso. Não precisa ser na ordem que a gente está fazendo, tá? As minhas aulas, por enquanto, estão meio na ordem ali, falando sobre fundação e tal, mas pode ser de qualquer coisa. Telhado, hidráulica, qualquer coisa, tá? Manda aí o tema que eu vou gravar a próxima aula em cima de um tema que eu achar mais interessante, que a maioria comentar ou coisa do tipo. Esse tema não são essas dúvidas de quinta, essas dúvidas de quinta você vai mandar dessa maneira. Aqui no próprio comentário do vídeo você vai mandar o tema da próxima aula, beleza? Então vamos começar. Mais uma novidade aí é que antes de fazer a aula inicial propriamente dito, eu vou te mostrar todas as imagens que a gente vai usar na aula, ou praticamente todas, o que já vai te dar uma noção do conteúdo da aula. Aí você vê que você consegue assistir agora, consegue assistir depois, né? Então vamos lá, ó. Então, essa imagem a gente vai usar. Vocês já vão imaginando o que eu vou falar sobre aqui. Eu vou falar sobre a tubulação, é isso? Será que eu vou falar? Sobre a viga baldrame feita por cima do solo, né? Com caixaria. Vamos ver. Então tem essas imagens aqui, um embasamento diferente. Se você está vendo essas imagens e fala, isso aí eu já sei, eu já sei o que eu ia falar hoje. Cara, se você não é um cara que está há anos na obra e entende muito de obra, pode ficar que eu tenho certeza que você vai ter muita coisa que eu vou falar e que você não sabia, muita sacada, tá bom? Muita sacada mesmo. Eu trabalho com essas obras de pequeno porte diariamente, então, tanto em obra quanto fazendo projetos, tá? Acompanhando obra e fazendo projeto. Então, eu te garanto que se você não tiver há anos nesse ramo, você vai ter muita coisa que você pode tirar proveito nessa aula, beleza? Então tá aí, as imagens basicamente que a gente vai usar já dá um spoiler do que a gente vai falar, beleza? Legal. Então, o que a gente vai falar hoje aí? A gente vai falar de alguns temas para vocês irem se programando, né? A gente vai falar de embasamento com tijolinho. Então, aquele embasamento com tijolinho lá que a gente já comentou nas outras aulas. Viga baldrame dentro ou fora do bloco. O que é bloco? Bloco de curvamento, né? Não é o bloco tijolo. Impermeabilização. Quando fazer viga baldrame na vala ou caixaria. Quando dá para fazer? Quais são os benefícios? Já mostrei que tem os dois. Furo em viga baldrame. E a pergunta da nossa aluna, responsabilidade técnica. A gente vai comentar aqui bastante em cima da dúvida dela, mas vou fazer outros comentários, beleza? Deixa eu ver quanto tempo tem de aula, que isso a gente consegue fazer. Bacana, então vamos lá, dar uma aulinha aí de 1 hora mais ou menos, é o que você vai gastar a partir de agora. 1 hora e 20 por aí. E é o que a gente vai ter de conteúdo puro, tá? Então, embasamento em tijolinho. A gente parou na última aula lá, a gente conversou bastante sobre a ferragem da viga baldrame, como que monta a ferragem da viga baldrame, e a aula passada era sobre embasamento também, né? Porque embasamento é diferente de viga baldrame. O que é o embasamento? O embasamento, basicamente, são fiadas de... Deixa eu pegar aqui um mais clássico, né? Deixa eu pegar aqui um mais
que respondam mais ao que eu quero mostrar para vocês. Aqui, esse daqui é a imagem clássica. O embasamento nada mais é do que fiadas de tijolinho que a gente coloca. O que é tijolinho? É o tijolo maciço, ou seja, não é um tijolo furado, ele é feito totalmente de barro cozido, ou seja, ele tem uma resistência grande ali por área porque ele não é furado, ele tem uma densidade alta, é bem pesado, né? Então, o embasamento nada mais é do que uma camada que a gente faz de tijolinho, aí ela pode ter alturas diferentes, podem ser várias fiadas, em cima da nossa viga baldrame, tá? Então o embasamento não é a viga baldrame. O embasamento é uma camada de tijolinho maciço, que pode não ser tijolinho maciço, pode ser outro tipo de tijolo, a gente já vai ver os casos, que a gente faz em cima da viga baldrame e eu vou explicar o porquê que a gente faz isso, quais as funções dela. Então isso é o embasamento de uma casa. Toda casa tem embasamento, ou seja, toda casa tem uma fiada de viga baldrame, uma fiada de tijolinho em cima da viga baldrame? Não, nem toda. Ah, então você está me dizendo que tem casa que não tem base, não tem fundação? Não, toda casa ela tem uma fundação, ela não tem embasamento, porque embasamento na construção, assim, no ramo da construção, a gente conhece como essas fiadas de tijolinho, e nem toda casa tem. Quando que acontece de ela não ter? Quando a gente assenta o bloco diretamente em cima da viga baldrame. Existe isso. Existe a gente fazer a viga baldrame, ali naquele concreto da viga baldrame a gente já começa as paredes. Ou seja, a base da tua viga baldrame, a face superior da tua viga baldrame, é a face, é o nível que começa as tuas paredes mesmo. Você já começa a sentar as paredes diretamente no concreto da viga baldrame. Existe isso, tá bom? Existe isso, a gente vai ver os casos que em geral é feito desta maneira, tá? Então, beleza. Então, acho que dá para entender o que é. E agora, por que a gente faz isso? Como que a gente faz isso, tá? Acontece que, às vezes, o nosso terreno aqui, ele é mais baixo do que o nível da casa propriamente dito, certo? Então imagina que você tem um terreno aqui e a tua casa, em geral, ela vai ser mais alta que o nível do terreno. Por que eu estou falando isso em geral? Em geral, os arquitetos hoje em dia, eles estão pegando a casa e subindo em relação ao nível da rua um tanto bom. Por quê? Para a casa não ficar muito escondida. Às vezes você está em um condomínio, tem duas casonas do lado. Se você faz tua casa quase no nível da rua, sobe um pouquinho ali só, ou faz praticamente no nível da rua, tua casa fica muito escondidinha. Então, hoje em dia, para dar uma certa imponência, é muito comum o arquiteto levantar a casa em relação ao nível da rua. Ou seja, você olha lá no corte da casa, pegando a parte da calçada também, você vai ver que está tipo 70 centímetros mais alto que o nível da rua. Isso também era comum antes mesmo, mas não tanto por uma questão estética. Era comum por uma questão de encanamento, tal, para ter a queda do encanamento ali para ir para frente, tá bom? Hoje em dia o motivo é mais estético. Então, imagina que você está numa situação de ter o teu terreno que é mais baixo que o nível da rua, ou é no mesmo nível da rua, e a tua parede, ela só começa, ou a tua casa em si, ela só começa 70 centímetros acima do nível da rua. Ou seja, vamos dizer que isso aqui é o nível da rua e a tua casa vai começar aqui em cima. Isso aqui é 5 centímetros, 10, 15, aqui deve ter uns 20 e pouco a 30 centímetros de embasamento, contando a parte de argamassa e tudo mais. Então imagina que as tuas paredes da tua casa só podem começar 30 centímetros desse nível do teu solo, tá? Como que você faria se você não fosse trabalhar com esse embasamento? Opção 1, você poderia fazer as vigas baldrame com uma face justamente nesse nível aqui que está essa face superior dos tijolinhos, tá? Quais que são os problemas de fazer isso? Primeiro, beleza, se for 30 centímetros, tranquilo. Você faz uma viga baldrame de 30 centímetros com caixaria, né? Põe uma caixaria aqui e tal. Primeiro você já vai ser obrigado a trabalhar com caixaria. O que o pessoal em obras desse porte aqui evita ao extremo, trabalhar com caixaria. Por quê? Custo de madeira é grande na obra. E também tem a questão do tempo, né? Tem o custo e o tempo. Então, o pessoal que faz mão de obra, eles gostam de executar
ela direto no solo, gosta de executar as vigas baldrame em vala, tá? Isso sempre que é possível, eles tentam fazer dessa maneira. E a gente vai discutir também uma situação que não é possível você trabalhar com vala, tá? Mas quando é essa situação, que você poderia fazer para não ter o embasamento? Você poderia fazer uma viga baldrame cuja face terminasse aqui, aí a face superior. Aí você necessariamente trabalharia com caixaria, o que já é um problema, então isso já justifica você usar um embasamento. Trabalharia com caixaria e depois colocaria as tuas paredes aqui em cima. Então você teria algo mais ou menos, deixa eu achar aqui, mais ou menos desse tipo, tá? Aqui, apesar que ele ainda vai fazer um embasamento mesmo com a viga baldrame estando acima. Aqui é um caso. Aqui é um caso de você fazer a tua viga baldrame, apesar de estar meio escavadinho aqui e tal, ele está fazendo com caixaria, está fazendo acima do nível do solo a viga baldrame para poder o nível da casa ficar no nível correto, tá bom? Então, isso daí às vezes não é muito desejável, por conta que eu falei, porque gasta madeira, né? Então, a primeira função do embasamento, presta atenção, primeira função do embasamento é dar o nível da casa. É dar o nível da casa. Tá? Isso é a primeira função que ele tem. Mas, além disso, uma função bem importante que o pessoal gosta de fazer embasamento é por uma questão de você ter uma certa impermeabilização. Tá? Porque você tem aqui uma super camada de tijolo, você vai permeabilizar isso, depois a gente vai ver um pouquinho sobre a impermeabilização. E se digamos assim, que se a água penetrar aqui, passar a tua impermeabilização, ela tem toda essa camada de tijolinho para absorver essa água. E como ele tem uma densidade alta, ele consegue absorver muita água antes de subir para as paredes, tá bom? Então vamos lá, duas funções importantes desse embasamento. Dar o nível é a função mais importante, tá? É a função que é o motivo da maioria do pessoal utilizar. Dar o nível e a questão de até proteção das paredes em relação à água, tá bom? Claro que vai ter impermeabilização, a gente poderia impermeabilizar a viga baldrame, mas ele dá uma proteção adicional. Esses são os dois principais motivos. A maioria dos construtores de obras desse porte, ele trabalha com embasamento. Primeiro que já é uma coisa cultural. Segundo que você consegue fazer essas valas aqui, ó, tá vendo? Isso aqui foi concretado tudo com vala. Tá? Outra coisa boa também do embasamento é que você faz a viga baldrame meio, digamos, não tão certinha, né? Cava uma vala bem mais larga, faz a viga baldrame aqui. E depois, quando você coloca o embasamento, ele meio que trava o eixo da parede mais certinho do que você tentar assentar uma parede direto numa viga baldrame que não está tão encaixada, né? Então, essa é uma vantagem também do embasamento. Ele já meio que, como que eu falo? Ele já meio que guia as paredes certinho. Então, é uma maneira de você tirar algum desnível de viga baldrame, tá? Ah, outra coisa que é muito importante no embasamento. Isso daqui é muito sério. Imagina que você trabalhasse com viga baldrame. Vamos fingir que isso aqui é viga baldrame, não tem esse embasamentinho aqui que ele está fazendo, que é uma viga baldrame. Esse nível aqui superior da viga baldrame tem que ficar muito certinho, porque senão você vai assentar a tua parede aqui torta, porque imagina que está caindo aqui. Então, uma das funções do embasamento também, que é muito importante, uma das funções bem importantes dela, é você nivelar o topo da viga baldrame. Porque às vezes você não consegue fazer uma viga baldrame bem nivelada, mas com embasamento, porque você pode quebrar esses tijolinhos são maciços, você consegue deixar aqui niveladinho para você começar a subir as tuas paredes numa superfície totalmente nivelada. Vai dizer para mim que essa viga baldrame aqui embaixo, ela está bem nivelada em relação à altura dela. Não está, possivelmente ela está descendo aqui, mesmo que seja pouca coisa, porque é uma cava de vala e uma concretagem. Então tem uma irregularidade aqui. Então, esse embasamento também, você pode quebrar o tijolinho à vontade aqui, mexer nas espessuras da parede aqui, para você poder ter a altura certinha aqui. Então, esse tijolinho aqui está bem nivelado. Então, mais uma função importante, que já ia me esquecendo, do embasamento. Criar uma base nivelada para você começar a levantar as suas paredes.
beleza? Isso é uma das funções do embasamento. Você tem uma base nivelada e você começa a subir suas paredes numa base nivelada. Eu já executei obra que essa viga baldrame, o terreno ele descia, certo? Ele tinha uma queda grande ali para trás. Não era muito grande, era uma quedinha para trás. E o jeito que foi executado lá, a maneira que foi escolhida para executar, foi fazer a viga baldrame acompanhando essa queda. Então foi feita essa viga baldrame acompanhando essa queda, porque era mais fácil do que fazer ela reta, né, do que nivelar ela, porque aí embaixo ia dar uma complicação ali para você fazer. Então fez a viga baldrame acompanhando a queda do terreno, que pode ser inclusive esse caso. Não é tanto porque dá para ver que tem as 3 fileiras, tanto aqui quanto aqui. Mas imagina que você tem um terreno aqui caindo, ou seja, aqui você pode fazer uma altura maior de embasamento e aqui uma altura menor de embasamento. E no final você ter o teu nível totalmente certinho para você começar a levantar as paredes no nível correto, tá? Beleza, então acho que deu para entender aí quando que a gente usa embasamento. Tem mais um benefício de usar embasamento? Tem um benefício de usar embasamento que, se a gente faz as nossas vigas baldrames lá embaixo e cria um embasamento aqui, você nota que a gente tem um espaço entre as vigas baldrames aqui e o nosso nível da casa, que a gente pode trabalhar toda a nossa tubulação aqui, sem se preocupar com questão estrutural, com questão de viga baldrame, sem se preocupar com um conflito entre as nossas tubulações e viga baldrame, porque você vai estar trabalhando acima do nível das vigas baldrames com a tua instalação hidráulica, a tua instalação de esgoto. E isso é muito importante, tá? Então vamos lá, de novo, mais função de embasamento. Tá vendo aqui? Essa imagem aqui parece até mentira, né? Mas eu fiquei olhando aqui para ver se isso aqui realmente eram vigas. Eu dei um zoom aqui e aparentemente parece. Isso aqui parece ser um estribo, parece ter uma ferragem aqui embaixo. Ou seja, isso daqui realmente é uma viga. Não sei se ela tem alguma função estrutural ou não, mas eu acho que tem, porque o cara não colocaria aço sem ter uma função estrutural. E o rapaz aqui simplesmente quebrou toda a tubulação, as vigas baldrames, para passar a tubulação ali dentro. Por que ele fez isso? Além de ele ser um retardado total. Porque ele tinha o seguinte problema. Se eu passar essa tubulação aqui por cima das vigas baldrame, não vai dar certo. Porque o meu nível aqui da minha casa, esse cano aqui vai ficar acima do solo da minha casa. Então eu tenho duas opções. Ou eu passo por baixo da viga baldrame, que ele podia ter pensado isso, ou eu passo pelo meio da viga baldrame e foi o que ele escolheu. Existe furo em viga dessa maneira? Existe, mas tem que ser compatibilizado com carga de estruturas, tá bom? Inclusive, só dando um alerta aí, eu vou deixar uma aula aqui no canal mesmo, eu vou deixar uma aula sobre furos em vigas. É uma aula que eu dei aí para um pessoal meu de estruturas, era de outra websérie aí que eu fiz de estruturas, que não era tanto sobre obras, era sobre cálculo estrutural. Mas ali dá para você entender todas as normas, tá? Então eu vou deixar uma aula sobre furo em vigas que eu tenho para vocês darem uma olhada também, se aprofundarem no assunto. Mas o que eu quero dizer? Existe furo em viga, mas ele tem que ser pensado e tem que ser colocado ferragens a mais para suportar isso. Tem que ser dentro da norma o furo. Com certeza isso aqui não está dentro da norma, pela porcentagem de concreto que sobrou e tudo mais, tá bom? Então, uma das grandes vantagens do baldrame é que do baldrame com o embasamento, acima da nossa viga baldrame, é que você pode fazer coisas desse tipo aqui, ó. Tá? Você pode fazer coisas desse tipo. Isso daqui eu garanto para vocês que é um embasamento? Não sei, não dá para saber. Aqui está aparecendo um cinzinha, que pode até parecer que isso aqui sejam vigas baldrames e o cara furou aqui também. Mas primeiro que esse furo está muito melhor do que aquilo lá, né? Pela posição dele e tudo mais. Mas quando você tem um embasamento, parece até ser concreto isso aqui, viu? Ou então um embasamento que depois ele rebocou, mas eu acho pouco provável. Quando você tem um embasamento, você consegue fazer essa passagem aqui, da mesma maneira que você está passando aqui, você consegue fazer. Por quê? Porque tua viga baldrame está lá embaixo, tá? Vamos dar uma olhada aqui numa situação. Ó, essa imagem aqui ela circula bastante na internet.
O pessoal até tira sarro. Ah, quando o pessoal não sabe para que servem os baldrames. Eu, quando vi essa imagem pela primeira vez, tá? Se tem alguém aí que já me acompanha há algum tempo, sabe disso. Então não estou inventando. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu salientei o fato, gente, isso daí não necessariamente é as vigas baldrames. Isso parece ser uma obra grande. Como que eu sei que é uma obra grande? Olha o acabamento dos pilares, né? Parece ser uma obra planejada, uma obra de porte razoável, pode ser um prédio, alguma coisa do tipo. Porque tem um pilar que não é típico de construções pequenas. Eu salientei para o pessoal que isso não necessariamente era viga baldrame. Isso daqui poderia ser o embasamento. Então, quando você tem embasamento, você faz isso daqui com tranquilidade. Por quê? Porque a tua viga baldrame está lá embaixo. Ela está lá embaixo, porque você termina a viga baldrame, como eu mostrei aqui, você termina a viga baldrame e depois você sobe o embasamento. Então, você pode furar isso daqui à vontade. E quando eu mostrei isso daqui, quando eu vi essa imagem, vamos abrir ela de novo. Quando eu vi essa imagem, eu alertei o pessoal que isso aqui podia ser embasamento. E por que eu achava que podia ser embasamento? Porque eu não vi nenhum indício de ferragem aqui, ó. Quando você faz um corte desse, aqui passaria uma ferragem aqui em cima. E eu não estou vendo essa ferragem, não estou vendo estribo, não estou vendo o resto de concreto em nenhum lugar. Então, pode ser que tenha uma limpeza, claro, mas em geral eu não estou vendo ferragens. Então, eu desconfiei que era um embasamento pelo jeito do corte. Olha como cortou aqui. Não é fácil cortar o concreto aqui, normalmente ele fica mais espedaçado. Então, e depois, mais para frente, eu achei uma postagem e tal do pessoal que fez essa obra, da empresa que fez essa obra, e eles realmente confirmaram que isso daqui é um embasamento. Então, quando você trabalha com embasamento, olha que beleza que você pode fazer a tua hidráulica. Você pode fazer ela com tranquilidade, por quê? Porque a tua viga baldrame está lá embaixo, você não está mexendo com estrutura. E isso para mim é a grande vantagem do embasamento, tá? Dá para não fazer furo em viga sem embasamento? Dá. Olha o caso aqui que aconteceu. Tá? Aqui o cara não tem embasamento. Essas vigas baldrames aqui feitas com caixaria, elas estão no nível da casa já. Elas estão no nível da casa. A parede vai ser assentada aqui, vai ser aterrado isso daqui e vai ser colocado já as paredes aqui, não vai ter camada de embasamento. Olha como que ele jogou o esgoto. Ele jogou por debaixo da viga baldrame. Ah, pode ter esse vão aqui embaixo de viga baldrame? Pode. É viga baldrame. A viga baldrame ela não se apoia no solo. Ela se apoia num pilar, né? Que é um bloco de fundação com arranque de pilar. E no outro pilar. Você pode tirar o solo aqui toda por baixo. Que uma viga baldrame feita da maneira correta, ela pode ficar flutuando sem perder nada da resistência dela. Não é sapata corrida. Sapata corrida, depois eu posso tirar uma aula aí para explicar sapata corrida, mas sapata corrida é uma fundação rasa que se apoia diretamente no solo. A viga baldrame, o fato dela estar apoiada no solo, como a área embaixo é pequena, isso daí não dá resistência para a viga baldrame. Você dimensiona ela como se fosse uma viga de uma laje, ela tem que estar apoiada num ponto e lá na frente em outro, tá? Igual essa daqui, ela está apoiada aqui nessa viga, tem um cruzamento aqui de viga também, ela se apoia um pouco nessa e apoiada aqui. Tá? Então, isso daí faz com que ela tenha a resistência dela, não é o solo embaixo que está. Então, você pode tirar. O que tira a resistência dela é justamente você fazer um furo aqui, desde que não seja planejado. Existe furo em viga planejado. Como eu falei, eu estou colocando uma aula aqui que mostra como furar uma viga de maneira que fique dentro da norma e que não afete nada do estrutural. Claro que um tubo de 100 fica um pouco mais difícil, né? Tem um ponto específico de passar. Então, em geral, nas minhas obras, ou eu faço assim por baixo, ou eu faço com embasamento, tá? Sempre é possível fazer aqui por baixo a instalação hidráulica? Não, nem sempre é possível fazer a instalação hidráulica por baixo. Por quê? Porque você fica com a profundidade alta aqui, ó. Imagina que você vai andando com esse tubo, o tubo tem uma declividade, então ele vai descendo, vai descendo. Quando ele chegar lá na tua rua, pode ser que ele esteja tão baixo que ele está mais baixo do que o nível da tubulação da pública, né, que vai receber esse esgoto. Aí ele não consegue subir. Então, é difícil fazer dessa maneira por conta de você ter
um limite que você pode aprofundar a tua tubulação sem ficar mais baixo que a tua rede pública, tá? Que é uma das principais coisas que tem, tá bom? Aqui o cara poderia ter feito. Você vê que é bastante cultural, depende de região. Aí você pode falar assim, oh, não é muito comum na minha região fazer embasamento. Existe isso, porque tem umas questões culturais também. Tem gente que só gosta de trabalhar desse jeito. Essa casa aqui seria uma que daria para fazer embasamento? Sim. Você pode jogar essa viga baldrame aqui abaixo desse esgoto aqui, por exemplo, abaixo desse nível aqui que ela tá vendo? E subir toda essa parte aqui com embasamento, tá? Subir tudo isso aqui com embasamento, porque o nível da casa aqui, aparentemente, é dessa viga baldrame para cima. Pode ser que aquilo ainda vai fazer uma fiadinha de embasamento pequena? Pode ser sim. Sabe por quê? Tá vendo essas coisas aqui que acontecem em viga baldrame? Essa viga baldrame aqui provavelmente ela já está desnivelada, ela está caindo para cá. Mas a gente não consegue perceber tão a olho nu. Mas essas coisas assim a gente consegue perceber. Aqui, inclusive, é um problema de concretagem, parece que ficou até um ferro exposto. Mas a viga baldrame, que essa daqui, por exemplo, ela está bem desnivelada, né? Então, o embasamento aqui vai ajudar a nivelar também para poder subir as paredes. Então, o embasamento, quando você pode fazer, é de suma importância fazer o embasamento. Quando você pode fazer, tá? Vamos dar uma olhada em mais imagens. Então, vou fechar essa imagem que a gente já usou. Já comentei que isso daqui é o embasamento que a gente... É o que a gente pode fazer em termos de tubulação com embasamento, uma grande vantagem dele. Aqui, essa imagem aqui, como eu falei para vocês, é mais uma residência, tá? Uma residência, vocês podem até procurar esse blog aqui. Quando eu estava aprendendo sobre obras que saí direto da faculdade, eu passava boa parte dos meus dias vendo blogs assim de construção. O pessoal faz bastante, eles vão tirando foto e vai acompanhando passo a passo. E aí são construções de pequeno porte que é interessante ver. Claro que tem coisas erradas, né? Mas aí depois, com experiência, você sabe o que é errado e o que é certo. Não vai sair por aí vendo foto e achando que vai executar a partir de fotos, tá bom? Então você precisa ter um comentário técnico como esses que eu estou fazendo aqui com vocês. Então aqui é o caso de uma obra que eles fizeram também por debaixo da viga baldrame, tá? Aqui por debaixo da viga baldrame. Ó, toda a tubulação passando por baixo da viga baldrame, inclusive bem executada. Aqui o cara travou aqui o tubo. Que tubo é esse aqui? Esse aqui é o tubo de esgoto. Olha o nível da casa onde vai ficar, olha o nível que está passando o tubo, porque ele vai afundando conforme você anda, né? Então, tudo passando por debaixo da viga baldrame, tá? Aqui já tem um probleminha, um cotovelo aí de 90 graus, que quem acompanha minhas aulas sobre hidrossanitário sabe que isso aqui provavelmente tem cheiro de coisa meio estranha. Mas nota que, olha essas vigas baldrames aqui concretadas. Será que elas estão niveladinhas certinhas? Será que eu consigo já subir uma parede aqui certinha? Dependendo do desnível, você tira naquela massa, né? Naquela massa de assentar a primeira fileira. Mas se você tivesse um material maciço para tirar esse nível aqui, não seria bom? Seria excelente, né? Essa obra aqui eu também poderia assentar no tijolinho? Poderia. Poderia assentar no tijolinho. Por quê? Como que eu sei disso? Porque se a gente olhar aqui, eu poderia ter executado minha viga baldrame daqui para baixo e essa parte aqui em tijolinho, tá? Então, quando que eu não posso executar em tijolinho? Quando que eu não consigo executar minha obra em tijolinho? Necessariamente eu vou trabalhar com vigas baldrames e já direto às paredes. Imagina a seguinte situação. Aqui nessa obra aqui eu falei que o nível da rua é esse mesmo nível da casa ou até mais baixo, né? Ou seja, o nosso terreno está mais baixo do que vai ser o nível da nossa casa. Essa é uma situação que você precisa elevar a tua fundação para ter o início da tua parede. Essa é uma situação. Agora imagina que o nível do teu solo já está mais alto ou no nível que vai ficar a tua casa. Tá bom? Então presta atenção. Aqui a gente tem o nível do terreno natural mais baixo do que o nível final da casa. Nesse caso aí, a gente tem possibilidades de fazer o embasamento. Tá? Nesse caso, a gente tem possibilidade de fazer embasamento. É o mesmo caso aqui. Ó. O terreno natural está mais baixo
do que o nível da casa, porque a casa vai ser daqui para cima, né? Pode ser até mais do que isso, pode ter alguma coisa aqui de embasamento aqui, né? Até pelo esse nível aqui do tubo de esgoto, pode ter algum embasamentinho aqui ainda. Mas o nível da tua casa aqui, ele está mais baixo do que o nível final, que é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes o teu terreno natural está mais baixo do que o nível final que você quer a tua casa. Aí nesse caso, você tem espaço para fazer o baldrame e subir as fiadas de tijolinho. Agora imagina a seguinte situação. Você tem um terreno natural em que ele é no nível mais alto ou igual ao nível que vai ficar a tua casa. O que você vai precisar fazer? A primeira coisa que você vai precisar fazer aí para fazer a tua casa, né? Imagina, deixa eu ver se eu acho uma imagem que mostre bem isso daí. Essa daqui não é interessante. Tá, essa daqui vai mostrar um pouquinho. Eu não peguei essa imagem para isso, mas ela vai mostrar um pouquinho, tá? Imagina que o teu solo está nesse nível aqui e a tua parede e a tua casa também já vai ser nesse nível. Você não tem espaço. Basicamente, tua casa vai ser no nível do terreno natural que você tem aí, tá bom? Imagina isso. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer a tua fundação enterrada. A não ser que você faça assim, não, então eu vou tirar toda a terra do terreno, deixar ele mais baixo do que o meu nível da minha casa e fazer com embasamento, fazer tudo normal e depois aterrar. É uma opção, mas é uma opção que você mexe bastante com terra, né? Você vai gastar um pouco mais ali com maquinária, porque você vai tirar a terra, tipo, tirar 40 centímetros de terra, por exemplo, e depois vai colocar de novo, para ficar no nível que vai ser a tua casa. Então, você tirar 40 centímetros de terra de um terreno grande, pode ser um valor alto. Então, não é comum fazer isso. Quando a gente tem o nível do nosso solo igual ao nível da nossa casa, ou até ele pode ser até mais alto, né? Mas digamos que ele é igual ao nível da nossa casa, o que a gente precisa fazer? A gente precisa enterrar as nossas fundações, as nossas vigas baldrames. Então, essa viga baldrame aqui, ela vai ser concretada enterrada, tá? Enterrada. Por quê? Porque ela, se for aqui para cima, ela já vai passar a altura dela, que é grande, né? Normalmente a viga baldrame a gente aprendeu que é 30 ou 40 centímetros. 30 centímetros aqui já vai ser mais alto que o nível da minha casa. Então vai ter um degrau na minha casa. Tipo, na porta eu vou pisar no degrau. Vai no meu solo lá, dentro da minha sala vai ter uma viga passando no chão. Que é tipo um degrau, assim, uma paredinha que eu tenho que pular. Não existe isso, né? Então, quando é o caso que o nosso... Presta bem atenção, para você entender essa diferença. Quando é o caso que o nosso solo natural, que a gente pegou ali para começar a executar a obra, já está no nível da nossa casa, no nível final que a gente quer, ou até mais, eu vou comentar quando está mais, o que é que precisa fazer. Quando ele já está praticamente igual, a gente é obrigado a fundar a nossa fundação aí, o nosso viga baldrame, para poder ter a face da viga baldrame acabada, ser basicamente o nível que a gente precisa para iniciar as nossas paredes. Então aqui eu concreto isso daqui e começo a levantar a parede. Então aqui você não consegue fazer embasamento? Não consigo. Como que eu conseguiria? Se eu afundar mais ainda essa ferragem. Imagina que eu quero um embasamento aí de 20 centímetros. 20 centímetros não é o suficiente para passar a tubulação, porque ele vai tendo uma queda. Digamos que eu quero um embasamento de 30 centímetros, que é o comum. Eu precisaria primeiro afundar essa viga baldrame aqui bastante. O topo dela precisaria estar 30 centímetros abaixo do meu nível final, porque aí eu concretaria ela e começaria a subir embasamento. Mas aí eu estou subindo embasamento dentro de uma vala, não existe isso. O embasamento é acima do teu nível natural. Tá? E segundo, cavar aqui 60 centímetros de vala de profundidade, executar a viga baldrame lá embaixo e começar a subir embasamento aqui dentro da vala, isso não existe. Tá bom? Então, é por isso que tem casos que eles são menos comuns, porque em geral você levanta a tua casa em relação ao nível natural, mas tem casos que é meio complicado ou praticamente impossível, sem você gastar muito, né? Sem você gastar muito, você fazer o embasamento. Por quê? Porque as tuas vigas baldrames, você já tem que descer elas. Porque ela se você simplesmente executar ela acima do nível que você tem, você já está trabalhando com
você já está trabalhando acima do teu nível que vai ser o final da tua casa, beleza? Então, vou até escrever isso aqui, que isso aqui é importante, ó. Vamos lá. Quando consigo executar embasamento. Então, quando que não consegue executar embasamento, isso, claro, sem fazer grandes absurdos lá, de tirar toda a terra e tal. Quando você não consegue executar o embasamento, ou quando é muito complicado a ponto de não compensar, se o teu terreno já estiver praticamente no nível que vai ficar a tua casa. Se ele estiver abaixo, tranquilo. Se ele estiver abaixo, o ideal é você executar as vigas baldrames, seja elas enterradas ou não, e depois subir o embasamento. Inclusive, tem alguns casos aqui, ó. Vamos ver esse daqui, deixa eu procurar aqui um que mostre bem o que eu estou explicando para vocês. Beleza. Esse caso aqui, ó, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é um embasamentinho que ele está fazendo, tá? Nesse caso, primeiro, a gente tem o nível do solo mais baixo do que o nível final da casa. Como que eu sei disso? Pô, olha o nível do solo, olha a viga baldrame. Se a viga baldrame tiver abaixo do nível, se o teu solo tiver no nível da casa, significa que a casa é nesse nível. Significa que tem um degrau no meio da casa. Não existe isso. Então, as paredes da tua casa é daqui para cima. Então, o nível da tua casa também é daqui para cima. Então, você tinha a situação em que o teu solo é mais baixo do que o nível final da tua casa. Tá? Mas, além disso, você tem que ver o tanto que ele é mais baixo. Porque se ele for bem mais baixo, aí você consegue fazer dessa maneira, executar as vigas baldrames externas ao solo e depois subir o embasamento aqui o tanto que você deseja fazer. Tá? Se o seu solo estiver só um pouquinho mais baixo que o nível final da casa, você não tem tanto espaço para executar uma viga baldrame acima do solo mais embasamento. Aí o que é o mais comum fazer? É isso daqui, ó, que é a maioria dos casos, tá? Não só porque normalmente você não tem muito espaço, mas porque também é mais barato você executar dessa maneira. Então, na maioria dos casos, você executa aqui as vigas baldrames enterradas e o embasamento acima do solo. Mas pode acontecer esse caso aqui, de viga baldrame exposta e embasamento acima do solo também, né? O embasamento acima da viga baldrame. Então, aqui nesse caso, você tem uma grande diferença entre a tua casa e o terreno natural, tá? Beleza. Olha aqui, olha a diferença entre o embasamento aqui e o terreno natural. Possivelmente aqui o nível da casa vai ser justamente aqui nessa fiada, se é que não subiu mais. Possivelmente vai ser nessa fiada. Olha o tanto que ele teve que tirar de diferença. Se ele fosse fazer isso com viga baldrame e não embasamento, é impossível, porque as vigas baldrame dele ia ficar flutuando aqui. Eu já vi acontecer isso, tá? Eu já fiz obra em que o cara falou, não quero embasamento, ou os caras não estavam acostumados a executar dessa maneira. O que eles fizeram? Executa a fundação aqui embaixo, concreta esse pilar e faz a viga baldrame aqui em cima. Existe viga baldrame basicamente flutuando no espaço, e depois eles colocam terra por baixo.
mas isso não é tão interessante, tá? Vou até pausar a imagem e tentar achar uma imagem desse tipo para vocês verem. Bom, então eu achei aqui uma imagem, isso é excelente de no céu vivo, que eu consegui procurar uma imagem justamente que mostra isso, ó. Tá vendo que essa viga aqui, ela não tem apoio nenhum embaixo? Isso é uma viga baldrame, obviamente, né? O terreno é bem desnivelado e não tem apoio nenhum aqui embaixo. Então existe o pessoal fazer até a viga desse jeito, aérea, e já começar a assentar as paredes aqui em cima. Tem muita vantagem nisso? Eu não vejo muita vantagem. Talvez aqui, eu acredito que é porque é uma região que é muito úmida. Então eles dão preferência até para erguer a viga baldrame do que trabalhar com a viga baldrame enterrada ou mesmo apoiada no solo e depois subir essa diferença aqui com tijolinho para começar a fazer. Então tem regiões que não tem o hábito de fazer tijolinho, mas a maioria tem o hábito de fazer embasamento. Isso aqui eu tirei inclusive de YouTube aí, alguém que estava fazendo obra aí, tá? Tem outra foto aqui também que eu achei. Isso aqui tá bem, não tá nem um pouco nítida, né? Mas dá pra ver, ó. Aqui é o caso que eu falei que era molhado. Primeiro é uma região de litoral, tá vendo aqui a serra, aqui o litoral e o terreno todo planinho aqui, é uma região de praia. Nota aqui, não sei se choveu antes ou não, mas aqui a parte da sapata está até cheia de água. Pode ser porque choveu ou não, mas pode ser um terreno mais alagado. Olha como ele está fazendo as vigas baldrames. Ele dá uma erguidinha na casa. E nesse caso aqui ele só ergueu possivelmente por questão de água, porque não parece ser que ele queria a casa mais alta do que o nível. Pode ser que seja também, né? Porque é uma região litorânea, então às vezes eles têm o hábito de tem regiões que têm o hábito de erguer essas vigas baldrames, faz a viga baldrame e continua as paredes da casa daqui para cima, né? Porque o nível da nossa casa com certeza aqui não é aqui embaixo, porque teria uns obstáculos de um cômodo para outro, tá bom? Então existe até essa possibilidade. Eu já vi gente que se depara com essa situação aqui, ó, essa daqui e vê essa diferença aqui e fala, não, eu vou fazer uma viga baldrame aérea. Só que isso é muito mais caro para fazer, porque você tem que apoiar toda a tua viga baldrame por baixo e depois para compactar o solo, por debaixo, onde tem viga baldrame, é difícil você fazer a compactação ali, quando você vai preencher com solo, tá? Porque esses caras aqui que tá na foto, depois ele vai preencher isso aqui com solo. Ele não vai trabalhar com laje aqui no chão, né? Apesar que tem regiões que o pessoal trabalha até com laje aqui para não preencher aqui com solo. Primeiro que é difícil fazer a compactação aqui embaixo da viga baldrame. Segundo que tem a questão do custo da compactação e por a questão de umidade. Existem regiões que o pessoal ergue a viga baldrame, faz uma laje aqui em que a primeira laje é o piso da casa do cara, tá bom? Mas aqui, por exemplo, nessa região aqui, eu não sei se ele vai fazer essa laje ou vai simplesmente aterrar aqui. Pode ser que ele vai aterrar. E então esse aterramento aqui é até chatinho de fazer a compactação. Pode ser que ele vai jogar uma laje por cima, né? Não sei. Não sei qual que é o caso aí, porque não é uma obra minha essa daqui. Eu peguei do YouTube, tá? Só para exemplificar aí as nossas várias possibilidades de execução de viga baldrame. Beleza. Tá até se estendendo o tempo. Eu prometi para vocês, é muito conteúdo, né, da maneira que eu quero passar para vocês. Basicamente, a gente meio que matou embasamento por tijolinho, as vantagens de vantagem quando dá, quando não dá para fazer. Então ainda sobrou algumas coisinhas aqui que eu vou comentar. A gente também falou quando a gente dá para fazer viga baldrame em vala, em caixaria, que depende do teu solo, o nível do teu solo natural em relação ao nível final que ele vai ficar. Furo em viga baldrame, eu não comentei muito aqui, mas o que eu queria dizer de furo em viga baldrame é que sim, você pode fazer furo em viga baldrame desde que esteja compatibilizado isso no projeto estrutural, o que é meio difícil de fazer, então o ideal é evitar o furo em viga baldrame, mas existe furo horizontal em viga baldrame. O que não existe muito, que não passa na norma nem ferrando, é isso daqui, quer ver? Deixa eu procurar aqui, tinha uma das imagens que mostrava isso daqui. O que não passa, independente de compatibilização ou não, é isso daqui, ó. Isso daqui não existe. Furo vertical em viga, impossível de fazer com essa largura de viga. Ela teria que ser super larga. Aqui possivelmente é uma descida pluvial, parece ser um tubo de 75.
milímetros. É uma descida pluvial, de água pluvial, né, embutida aqui na parede. Isso aqui não existe. Se fosse embasamento isso aqui, ó, olha como eu poderia ter feito aqui, isso aqui muito mais bem feito. Faz isso daqui enterrado, essa viga baldrame aqui enterrada, mesmo que você use caixaria, não, quero usar caixaria, beleza, abre uma vala maior e põe a caixaria, porque existe isso, na verdade é o certo de fazer, mesmo quando você trabalha com vala, colocar a caixaria do lado, não usar o solo como parede, tá? Pode ser que aqui ele fez isso porque esse solo aqui parece ser bem, primeiro, um solo bem arenoso aqui, e pode ser que ele tá com um solo bem resistente, chato de fazer a escavação. Então, por isso que ele preferiu talvez fazer a caixaria do que cavar a vala aqui, que costuma ser mais barata, inclusive. Tem uns tijolinhos aqui de embasamento, então ainda vai ter um embasamentozinho sim. Possivelmente, como ele só colocou uma camadinha aqui, e pela altura disso daqui, pode ser que isso aqui ele está fazendo só uma camadinha só para dar um nivelamento aqui. Pode ser que nem seja embasamento. Tem um pouquinho de tijolo aqui, não dá para saber exatamente a situação, estou cogitando aqui, tá? Mas essas coisas aqui realmente esse furo aqui é impossível de passar no cálculo pela largura da viga. Esse daqui existe, se você fizer certo, o furo horizontal na viga, tá bom? Mas tem que ser evitado. Beleza, então o que eu tinha para falar de furo em viga, para retomar aqui os nossos itens, é isso, que furo em viga existe, precisa ser evitado. Furo vertical em viga, se você vê daquele jeito, está completamente errado, impossibilita a tua estrutura, a não ser que seja no tijolinho, aí não é na estrutura, tá bom? Então verifique bem antes de criticar se o pessoal está cortando tijolinho ou está cortando estrutura, às vezes não dá para ver, né? Furo em viga, e o que eu tenho a falar em relação mais a furo em viga? Que eu tenho uma aula completa, que eu vou colocar aqui no canal também, não vou dar destaque para ela, mas vou colocar lá, quem assistiu aqui pode procurar aí no canal, uma aula completa, mais de 1 hora, explicando a norma, qual que é o diâmetro que você consegue fazer um furo em viga, dependendo da largura da viga, para você poder conversar também sobre compatibilização de furo em viga com os outros projetistas, com o pessoal de execução e tudo mais, tá bom? Então, hoje, se você for executar uma obra e você puder fazer ela com embasamento, faça com embasamento e passe as suas tubulações toda ali cortando embasamento bonitinho, você não vai ter dor de cabeça de nada, tá? Impermeabilização, eu vou guardar uma aulinha aí para falar sobre impermeabilização, porque é muita coisa, tá? Viga baldrame fora ou dentro do bloco, eu vou comentar para a gente já tirar esse item aí, que é um item, a gente já falou de ferragem de baldrame, então eu preciso comentar. O que é viga baldrame dentro do bloco? É que a gente está falando sobre a ferragem da viga baldrame dentro do bloco. Isso daqui é como se fosse a viga baldrame dentro do bloco. Aqui ela não está exatamente dentro, né? Aqui ela está passando por cima, mas a parte da ferragem de baixo está passando por dentro do bloco, tá? Inclusive, essas ferragens aqui para viga baldrame estão super exageradas. Eu conheço essa construção, inclusive, é uma construção famosa aí na internet, que tem uns vídeos, e realmente o cara deve ter gastado muita coisa com aço, porque olha a espessura aqui da ferragem aqui do bloco de coroamento, né? Não é sapato, tá, gente? Tem uma aula sobre isso aí no meu canal, diferença entre sapato e bloco de coroamento. É um bloco de coroamento, mas olha a espessura disso aqui. Realmente, parece ser um bloco para uma estaca só. Um bloco para uma estaca só ter essa ferragem realmente é totalmente desnecessário, tá? Além disso, ele fez uma viga baldrame aqui em que no negativo você tem 3 ferros. Então, na parte positiva, a parte de baixo da viga, parece ter 3 ferros também. Esses 3 ferros negativos na viga baldrame não faz muito sentido, né? Tá dando um travamento maior, beleza, mas não vai ter tanto momento negativo aqui. Mas beleza, comentários à parte, isso daqui é quando a gente faz a viga baldrame no mesmo nível do bloco de coroamento. Eu aconselho a fazer dessa maneira ou com a viga baldrame por cima do bloco de coroamento. Qual é as duas maneiras que eu aconselho a fazer? Estruturalmente, a gente não conta com esse engate aqui para dar uma resistência a mais. Então, teoricamente, você pode fazer das duas maneiras, tá bom?
Pelo menos a maioria dos projetistas não contam com esse engate aqui. Isso aqui, estou engatando aqui dentro para fazer um travamento. Não existe isso. Se ele engatar essa viga aqui na parte de cima do pilar, ela vai travar o pilar e não vai deixar o bloco girar do mesmo jeito. Então você pode executar por cima ou por baixo estruturalmente. Tem gente que acha que isso aqui dá mais resistência. Não dá mais resistência, tá? É discutível, mas pode dar uma resistência até a mais de giro aqui no bloco, mas você não pode contar isso daí quando você está fazendo o cálculo da tua residência lá, quando você faz cálculo estrutural, você não pode contar com esse engate, você não pode contar com isso. Então, executar por cima, ok. Então, qual que eu costumo fazer em obra? Em obra eu costumo fazer isso daqui, ó, quando eu estou trabalhando com vala. Por quê? Porque eu consigo concretar tudo de uma vez. Se eu vou executar a viga baldrame por cima, em geral é feito em 2 momentos, né? Aí a ferragem aqui é por cima, mas qual que é a vantagem disso? É que é muito mais fácil a montagem das ferragens por cima do seu bloco de coramento. Então, respondendo a dúvida aí de algumas pessoas que mandaram, se a gente executa a viga baldrame por cima, é mais fácil a montagem da ferragem, mas pode ser que você tenha 2 momentos de concretagem, o que não é muito legal. Você concretaria o bloco de coramento e depois as vigas baldrames, tá bom? Então é mais ou menos isso daí, não tem tanta importância essa questão. Nas minhas obras especificamente, eu faço muito parecido com isso aqui, tá? Beleza. Então, tem alguns itens aí que era basicamente sobre impermeabilização, e eu vou pegar uma aula aí que eu vou falar sobre impermeabilização e vou falar também, ó, pode ver que foi jogado uma impermeabilização, mas de uma maneira bem tosca, né, que só jogou aqui na parte de cima e só deixou escorrer aqui, sujou o cano, esse negócio aqui de impermeabilizar é muito quente, olha isso aqui, ó, sujou o cano, é uma obra bem tosca mesmo. Aqui eu salvei essa imagem só para comentar uma coisa da aula passada sobre espaçamento. Olha o espaçador que o cara fez de concreto isso aqui. Eles pegam lá um quadradinho, uma forma quadrada, feito de madeira, joga concreto ali dentro e depois corta com arame. Antes do concreto ficar totalmente seco, né? Eles cortam com arame, formam esses quadradinhos e usam como espaçador. Será que vai ter concreto aqui entre a forma e a ferragem? Vai ter, olha que beleza. Olha que bacana, parece ser os 3,5 centímetros, inclusive, que a norma pede para fundação enterrada, para elementos enterrados. Olha que legal. Mas aqui não tem concreto. Tudo bem, mas é só numa parte aqui que tem o espaçador, mas aqui por baixo tem todo e todo o resto tem concreto, beleza? Então essa é a maneira correta de se fazer. E é muito simples, isso aqui em toda obra pode ter. Se você for encarregado aí de obra, ensina os caras a fazer isso aqui, tá? Isso daí é um detalhe, é um capricho, não um detalhe, pelo contrário, mas é um capricho que vai deixar a tua execução muito melhor e problema depois. Mas eu vou falar mais disso, quando eu falar até de impermeabilização, eu vou falar sobre essa questão de contato com o solo, beleza? Então o que eu quero fazer agora? Eu quero dar uma pausa aí para responder a dúvida da aluna, que agora vai ser uma coisa recorrente. A gente vai responder dúvidas que vocês mandam para a gente. Eu estou fazendo nessa própria aula, deixa eu tomar uma água aqui. Eu estou fazendo na própria aula, tirando essa dúvida, para vocês já ir se acostumando com o esquema e poder ser um incentivo para vocês mandarem as dúvidas também, que vai ser respondido nas aulas de quinta-feira, tá? Vão ser uma aula rápida, de 30 minutos, em que eu vou selecionar algumas dúvidas que eu acho interessante e passar para vocês, beleza? Então, se você cansou um pouquinho aí da aula, dá uma pausa, vai no banheiro, toma uma água, toma um suco e depois volta, que aí o assunto é totalmente diferente. Eu vou falar isso aqui em 10 minutinhos. Mais uma resposta da dúvida aqui, que talvez seja... talvez não, eu sei que é a dúvida de muita gente, beleza? Então eu mesmo vou pausar aqui um pouquinho. Recomendo você também fazer isso e já a gente... Vamos lá, então. Tirou o arroz do fogo para não queimar, né? Foi no banheiro, fez tudo que precisava fazer. Agora vamos para a dúvida aí. Então, uma aluna, Giovana, eu escondi aqui os dados principais dela, né? Para vocês não ficarem stalkeando depois. Eu escondi os dados aqui para a gente focar mais no texto, que é a dúvida especificamente dela, né? Acompanho suas aulas de terça-feira, mas não consigo participar ao vivo, que acontecia com muita gente e ainda tinha aqueles problemas lá de ser ao vivo. Como sou arquiteta recém-formada, estou aprendendo muito sobre obras. Beleza. Ótimo, esse é o objetivo.
Na última aula, vi que você comentou sobre responsabilidade de assinar como responsável técnico de uma obra. De responsabilidade técnica, né? Já estou inventando aqui. No meu caso, assino como responsável pela autoria de projeto arquitetônico. Então, vamos lá. Ela é uma arquiteta recém-formada e ela assina bastante como responsável por autoria de projeto arquitetônico. Um ART, ou no caso dos arquitetos, RRT de projeto arquitetônico. Então surgiu uma dúvida. Tem prefeitura que exige RRT de gestão, ou seja, direção de obra, né? Responsabilidade técnica por obra. Como me aconselharia a colocar na descrição pedida na RRT? Posso colocar como acompanhamento de obra sem responsabilidade técnica, estrutural e execução de obra? Então, ela quer fazer um acompanhamento de obra, uma RT de acompanhamento de obra, sem responsabilidade técnica, estrutural e execução de obra. Quando o cliente tem seu pedreiro e não quer fazer projeto estrutural, então vamos entender a pergunta que a Giovana fez, que na próxima aula vai ser a tua pergunta, né? Se você fizer uma pergunta boa, se você não fizer, eu vou te responder. Mas, bom, a pergunta boa é aquela que você tem a dúvida realmente, né? Então, sem preconceitos com perguntas, manda para mim. Se eu achar que é uma coisa legal que eu vou mostrar para todo mundo, que vai ajudar várias pessoas, eu vou colocar aqui na aula. Se não, vou abrir lá meu Instagram lá, vou te responder com áudio, se for uma pergunta que é coisa rápida, simples, e para você, de alguma maneira, você vai ter a tua resposta. Então vamos entender a pergunta que a Giovana fez. Ela falou assim, olha, em geral nos meus projetos eu só assino um ART de projeto arquitetônico, tá? Entrego isso. Mas tem prefeitura que ela cobra um ART de gestão, que na verdade não é bem gestão, né? É direção de obra, ou seja, alguém responsável pela execução da obra, né? Aí tem vários nomes aí, pode ser direção de obra, execução, tem ART de execução, depende do órgão também, mas basicamente é uma pessoa que está responsável pela obra, diferente de ser responsável só pelo projeto arquitetônico, são duas coisas diferentes, tá? Então a pergunta dela é essa. E se tinha alguma maneira de ela emitir um RT de acompanhamento de obra, mas sem se responsabilizar nem pela parte estrutural, nem pela parte de execução. Então, eu vou explicar essa divisão de responsabilidade e o que ela pode fazer no caso dela, beleza? Bom, primeira coisa, quando você faz uma RT, tem dois tipos de RT principais, né? Tem vários tipos, mas dois tipos principais assim no nosso dia a dia de obras de pequeno e médio porte. Um RT é de projeto. Então, por exemplo, um RT de projeto arquitetônico. Outra RT, por exemplo, projeto estrutural. Então, existe a RT de projeto, que aí depende do projeto. A RT de projeto elétrico. A RT de projeto arquitetônico. A RT de projeto estrutural. A RT de projeto hidrossanitário. Você faz um projeto, você tem que emitir a RT. O que essa RT está falando? Que você é responsável por aquele projeto estar totalmente de acordo com a norma. Então, se eu emito uma RT de projeto estrutural, eu estou querendo dizer que se vier um projetista estrutural, outro projetista estrutural, e fizer os cálculos lá, rever, vai ver que as ferragens que eu coloquei sustentam aquela casa, que o que eu fiz ali está de acordo com as normas de concreto armado, com as normas de metálica, se for uma casa em metálica. O arquitetônico é a mesma coisa. Se ela emite um RT de arquitetônico, o que ela está se responsabilizando é aquilo que está no papel está de acordo com as normas lá, acessibilidade, normas da prefeitura de projeto arquitetônico, que tem bastante, e outras normas aí. Bom, então, um RT de projeto não tem nada a ver com a construção. Se depois o cara pegar o projeto dela arquitetônico lá, por exemplo, que ela colocou um recuo lá que a prefeitura pede de 5 metros, e o cara for lá na obra dele executar a casa sem o recuo, não seguindo o projeto arquitetônico dela, o problema é do proprietário, o problema é de quem fez essa cagada. No papel, no projeto dela, está tudo correto. E a RT dela nunca vai ser debatida se ela tem alguma responsabilidade pelo fato de ela ter emitido uma RT. A RT de projeto, você olha se o projeto está certo, independente de qualquer execução. Isso é um tipo de ART, certo? Outro tipo de ART que tem
é RT que tem a ver com execução. Aí depende do órgão, o CAL pode ser um pouquinho diferente a nomenclatura do que eu vou falar aqui, que eu estou mais acostumado com o CREA, né? Sou engenheiro, então estou mais acostumado com o CREA, mas a gente trabalha com esse mesmo tipo de porte de obra e emite a RT de responsabilidade técnica. O ART que tem a ver com execução, que aí dependendo do órgão e da região, da prefeitura, pode ser RRT de gestão, eu nunca tinha escutado falar esse nome, mas as que eu já escutei, ART de execução, ART de direção de obra, e agora estou vendo a ART de gestão. Eu acho que também essa gestão se encaixa na mesma coisa, mas em geral o que a prefeitura pede é um RT que comprove que tem alguém responsável pela execução daquela obra. Tá? Que é o que vulgarmente a gente chama de responsabilidade técnica. Então, quando as pessoas falam vulgarmente responsabilidade técnica, ela está falando responsabilidade técnica por execução. Porque existe também a responsabilidade técnica por projeto. Mas quando alguém fala assim, quem é o responsável técnico por essa obra? Ele não está falando quem fez o projeto estrutural e emitiu um RT de responsabilidade técnica pelo projeto estrutural. Ele está falando quem é o responsável técnico pela execução da obra. É só uma maneira vulgar de falar. Bom? Então, nesse caso, um cara que emite um RT de execução, de gestão, de direção de obra, ele está responsável por seguir exatamente o que está no projeto, tá bom? Então, imagina, então ele não tem responsabilidade se o projeto está certo, se ele está errado. A responsabilidade do cara que assina responsabilidade técnica de obra, direção de obra, execução de obra, é seguir exatamente o que está no projeto. Então, imagina que aconteceu de eu fazer um projeto estrutural e eu faço uma viga lá e eu coloco 2 ferrinhos bem fininhos lá, num vão de 8 metros. Então, essa casa vai cair com certeza. Aí, o cara que é responsabilidade técnica, aí acontece alguma coisa com essa obra. Vamos dizer que aconteceu alguma coisa com essa obra, caiu lá a garagem do cara, felizmente não morreu ninguém na minha hipótese aqui, porque eu não gosto de coisas tão negativas. Então, felizmente não morreu ninguém, mas caiu em cima da SUV do cara lá, caiu uma viga, acabou com a SUV. Quem vai ser responsável por isso? Como tem 2 tipos de responsabilidade, os órgãos, e até judicialmente, se você cair numa perícia lá jurídica, né, se você cair num problema jurídico, vai ser chamados pessoas que são técnicas na área e que eles vão falar, não, vamos ver quem é responsável por isso, quem é responsável por aquilo. Eles vão analisar 2 tipos de responsabilidade, como eu falei que tem esses 2 tipos. Primeiro, quem foi o responsável técnico por fazer o projeto. Então, eles vão puxar as RTs daquela obra de projeto. Então, eles vão olhar o projeto. O projeto tá uma merda lá, eu coloquei as barrinhas de ferro lá que com certeza não ia aguentar. Outro calculista vai conferir isso e vai falar lá pro juiz, olha, o projeto do cara tá zoado. Não, essas ferragens aqui, eu fiz as contas aqui e não suporta. O que o juiz vai fazer? Então, foi o projeto que está errado. Então, quem que vai ser responsável por pagar os danos e tudo mais? O cara que emitiu a RT de projeto estrutural, independente se ele é responsável técnico pela obra ou não. Né? Agora, imagina que o meu projeto está tudo certinho, aí vai lá a pessoa que é responsabilidade técnica, que emitiu a RT de responsabilidade técnica de execução, e em vez de colocar a ferragem que eu coloquei lá, o que é bem comum, o pessoal diminui a ferragem. Fala, não, o pedreiro fala lá, isso aí é muita ferragem. Isso aí eu já estou cansado de executar assim. Aí ele vai lá e executa com menos ferragem do que está no projeto. Aí, de novo, vai lá para a parte judicial e o cara vai falar, não, o projeto está tudo ok, o cara fez o projeto com o que precisava. E a execução? A execução não seguiu o projeto, fez menos. Então, quem que vai ser responsável? Quem tem a RT de execução, direção de obra ou qualquer coisa do tipo. Quem é responsável por garantir que o projeto seja feito de acordo com o que foi projetado. Tá bom? Então, deu para entender essas 2 diferenças? Quando acontece alguma coisa, tem 2 tipos de pessoas responsabilizadas. Ou projeto, aí vão puxar as RTs de projeto, ou execução, vão puxar a RT de responsabilidade técnica de execução de obra. Tá? Nesse caso aí, e aí tem pessoas que me perguntam, e se não tiver projeto a obra? Eu fiz uma obra sem projeto estrutural, que já é um pouco da pergunta aqui dela, né? E eu vou depois responder mais especificamente a dela, tentar responder, e depois vai ter uma interação para ver se é exatamente isso que ela precisava. E imagina que tem uma obra que é muito comum, estou falando das situações comuns.
Que tem uma obra que você é responsável técnico pela obra, mas não tem projeto estrutural. Tá? O que acontece nesse caso? Se acontecer um problema, o pessoal lá, jurídico, lá, o CREA, o CAL, vai falar assim: tá, você é o responsável técnico pela obra. Me manda os projetos estruturais para a gente analisar se foi um erro de projeto ou um erro de execução. Aí você, como responsável técnico pela obra, vai falar: não, a obra foi feita sem projeto. Pronto, não vai ser nem olhado mais se o projeto está certo ou não, porque não tem ninguém que emitiu o RT de projeto. Quem vai ser o responsável? O responsável técnico pela obra, ou quem emitiu a RT de execução, ou de gestão. Não sei se essa RT de gestão exatamente se encaixa nisso, mas eu acho que sim, se a prefeitura pede a RT de gestão, é relacionada com a direção, com a execução da obra. Tá? Então, quem é o responsável técnico pela execução da obra, independente se tem projeto ou não, é quem emite esse tipo de RT, de direção, execução, gestão. Então, vai cair toda a carga sobre essa pessoa. Tá? Então, o que eu falo para vocês? O que eu tenho a dizer para vocês? Se vocês são responsável técnico por uma obra que não tem projeto estrutural, vocês têm que ter muita confiança no pessoal que vai executar. A obra pode ser muito simples, porque se um dia der problema estrutural nessa obra, você é o responsável técnico, não é o pedreiro. Não é o pedreiro. Não interessa, o cara tem um pedreiro. O pedreiro nunca vai ser responsável técnico, né? Meio à parte aqui, vamos falar só entre nós que estamos entre engenheiros e arquitetos. Em geral, você não consegue nem achar o pedreiro. Os caras mal têm residência fixa por mais de 10 anos. Então, é o padrão, né? Claro que tem exceções, mas é o padrão. Então, esses caras, lógico que eles abraçam lá, vou fazer sem estrutural. Claro, porque depois eles sabem que eles não têm nenhuma responsabilidade. Eles são leigos, eles são, à vista da justiça, eles são profissionais braçais, que executam ordem de alguém. E a ordem de quem vai ser? Se eles puxarem lá aquela obra e tiver alguém que emitiu algum RT de gestão, de direção e etc., vai ser esse cara que vai ser responsável. Não interessa se o pedreiro, se o cara não quer fazer projeto estrutural. Então, o que você tem que fazer no caso, que aí já entra um pouquinho na dúvida da Giovana. O que você tem que fazer no caso de não querer fazer projeto estrutural? Você tem que avaliar se você acha que pelo porte da obra e pela experiência lá do pessoal que vai fazer, se vai dar algum problema estrutural ou não. Porque se der, você vai ser a responsável. Não tem outra pessoa responsável senão você. Não adianta pedir para o proprietário assinar que ele não quer projeto estrutural. Não adianta fazer isso. Porque isso daí não tem validade nenhuma. Você o proprietário, ele é leigo. Ele, à vistas da justiça, ele é um cara leigo. Então, ele não interessa. Aquela assinatura dele lá que ele não vai contratar projeto estrutural é uma coisa que é inválida em termos de justiça. O que vale é que você é o cara que fez a RT de execução. Acontece bastante do pessoal fazer a RT de execução e não ter projeto estrutural, ou nem ir na obra ver se o projeto está sendo executado de acordo com a obra? Sim, acontece bastante. Por quê? Porque o pessoal tem confiança pelo porte da obra. Você faria isso com um prédio sem projeto estrutural? Não faria, porque a probabilidade de cair é muito grande. Você faria uma casa térrea sem projeto estrutural, sendo responsável pela obra? Dá para fazer, mesmo até sem ir na obra, porque a probabilidade de dar algum problema estrutural é bem menor, mas também corre risco, não é o correto a se fazer. Se você assina a responsabilidade técnica, você tem que duas coisas. Primeiro, assim, se você quer fazer tudo certinho e nunca ter problema, você pode contar com a sorte e nunca ter problema também, claro. Dependendo do porte de obra que você está fazendo e tudo mais. Primeiro, você tem que garantir que tenha os projetos, principalmente estrutural, que é o que pode dar maior problema para você lá, que tenha o projeto estrutural, então algum engenheiro vai assinar a RT de projeto estrutural, aí você está resguardada, mesmo que tenha um erro de projeto, você executou igual ao projeto. E segundo, você tem que garantir que está executado igual ao projeto. Como você faz isso? Você tem que ir visitando a obra em etapas, para ver se o pessoal está realmente cavando as estacas na profundidade que está no projeto, que é muito comum os caras cavarem com menor. Se um dia for constatado que o projeto, aquelas estacas suportavam tudo certinho e dá um problema na fundação de uma casa e ver que foi executado não tão profundo, quando começar as perícias, o problema vai ser do cara que executou que
emitiu ARTs que a prefeitura pede de direção de obra, de execução de obra, que eu acho que a RT de gestão também se inclui nessa daí, porque senão ela nem pediria. O que a prefeitura, quando a prefeitura exige alguma RT além do projeto de autoria de projeto arquitetônico, ela está exigindo que alguém seja responsável pela execução daquela obra, tá? Independente da nomenclatura. Então eu acho que eu respondi a tua dúvida aqui, ó. Vamos ver se eu respondi. Fiz vários comentários em várias nuances aqui, mas deixa eu ver se ficou certinho a tua dúvida. Como me aconselharia a colocar na descrição da RT que eu só faço acompanhamento sem responsabilidade técnica, estrutural e execução de obra? Então, é aí que não existe. Não existe você fazer acompanhamento de obra. Se você faz só acompanhamento de obra, não tem a RT só de acompanhamento. Né? Porque o que o pessoal chama vulgarmente de acompanhamento de obra é responsabilidade técnica pela obra. Não existe só acompanhar a obra sem ter responsabilidade, a não ser que você dê consultorias, aí depois o cara pode fazer ou não de uma determinada maneira. Se você emitiu o RT de direção de obra, e eu acho que gestão se encaixa nisso também, independente do que você colocar lá, direção de obra, execução de obra, gestão de obra, você é responsável por ser executado exatamente como está no projeto estrutural ou nos outros projetos. Se o projeto estrutural estiver errado, não se preocupa. Você não é responsável pelo projeto estrutural. Você é responsável por executar igual veio no projeto estrutural. Tá bom? Então é isso. Eu acho que respondeu a tua pergunta aí. Então eu posso fazer essas RTs e ficar despreocupada? Avalia o porte da tua obra e tenta visitar a obra com frequências para ver que não está fazendo uma grande cagada lá na obra. Se for uma obra de pequeno porte, uma casa térrea, e você visitar com uma frequência ali, algumas vezes, nas etapas cruciais, fundação, laje, você consegue garantir que não estejam fazendo grandes cagadas. E se numa obra pequena você não faz grandes cagadas, não vai dar problema, tá? Não é igual uma obra super complexa que dá algum problema, qualquer coisinha que você fizer ali diferente já pode dar algum problema, tá? Igual se você tiver um vão grande ou for uma casa assobradada, tá? Na minha região tem muitos arquitetos que os caras simplesmente assinam as obras como responsável técnico, porque as prefeituras aqui todas exigem alguém responsável técnico pela obra, e nunca vão na obra. E, na verdade, eles estão contando com a sorte. É uma questão de... Eles pesam o que compensa mais. Ir na obra e perder bastante tempo, ou assinar um monte de obra e não ir e correr o risco. Eles pesam que vale a pena correr o risco dependendo do porte de obra que eles trabalham. Tanto que, às vezes, eles pegam as obras um pouco mais complexas, aí eles não fazem isso. Eles fazem de outra maneira, porque eles sabem que ali tem uma possibilidade de dar problemas sérios, tá? Então é isso. Assinou a RT de gestão de responsabilidade técnica, não tem o que você não fazer por não ser responsável pela obra. Agora não tem nada a ver com o projeto estrutural. Já teve arquiteto que falou para mim assim, olha, eu estou fazendo um projeto estrutural com você, mas aí você assina a responsabilidade técnica pela obra também, né? Eu falei, não, por quê? São duas coisas diferentes. Ele falou, não, mas como que eu... Aí o arquiteto falou para mim, como que eu vou ser responsável técnico se você que fez o projeto estrutural? Como que eu vou saber que você colocou a ferragem lá certa? Eu falei, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se tiver alguma coisa errada no projeto estrutural, eu vou ser responsabilizado pelo projeto estrutural. Se tiver alguma coisa errada. Agora, se tiver tudo certo lá, você vai ser responsável por executar corretamente o projeto estrutural, entendeu? Então são duas coisas totalmente diferentes. Você pode pegar o projeto estrutural se o cara tiver feito lá sei lá, tiver feito com bambu as ferragens lá, que existe hoje em dia, viu? Pesquisas para substituir o aço pelo bambu, mas digamos que é uma coisa que não é muito usual, né, hoje em dia. Se ele fez lá e você acha que é uma coisa estranha, ou se ele fez uma casa lá que você acha que é com estaca que o solo é ruim, que precisaria de uma estaca de 3 metros e o cara colocou uma estaca lá de 1 metro, se você quiser, você pode executar exatamente daquela maneira que o pepino vai sobrar para ele. Mas eu não indico fazer isso, né? Se você vê que tem alguma coisa claramente errada, conversa com o cara, né? Pode ser que seja o primeiro projeto lá dele, mas saiba que se você executar exatamente igual está no projeto estrutural, você nunca vai ter problema. Se você não tiver projeto estrutural, toda a responsabilidade vai para você se tiver alguma coisa estrutural. Tá bom? Então é isso aí. Eu acho que ficou claro. Se não tiver ficado claro, Giovana, porque a tua pergunta é um pouquinho diferente, assim. Mas eu tentei
explicar as várias nuances das responsabilidades técnicas. Se não tiver muito claro para você, manda de novo para mim assim um pouquinho mais detalhado que parte que eu não consegui responder a tua dúvida, que aí eu respondo aqui mesmo no pessoal para você. Mas aí eu acho que essa parte mais geral, acho que atende a maioria do pessoal que está assistindo a aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço aí pela aula. Tive que fazer só 2 pausas, foi praticamente ao vivo a aula, gravei aqui. Não editei nem nada, só tive que dar pausa nos momentos de procurar algumas imagens mais interessantes para mostrar. Então é isso daí. Essa aula aqui, como eu falei para vocês, vai começar a sair do ar as aulas. Então fiquem atentos, assista as aulas que vocês estão atrasados, se você pulou alguma. Acho pouco provável você estar assistindo essa tendo pulado, mas assista as próximas da mesma maneira, porque aí vai começar a sumir as aulinhas ali do nosso canal, tá bom? Porque o meu objetivo não é que um cara caia de paraquedas ali, é que o pessoal que esteja acompanhando realmente assista e ele tenha um deadline para assistir, uma pressão para assistir, porque isso eu sei que vai contribuir bastante para vocês ter esse deadline aí, tá bom? Então, até a próxima aula, abraço.